Aí é quando, tendo prendido a Jesus, chegado e tomado as providências para prenderem a Jesus antes de que definitivamente o tivessem manietado, para levarem para casa de Anás, o sogro de Caifás. Então Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, a orelha de Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Você está pensando o quê? Que você vai se interpor entre a vontade do meu Pai e a tua obstinação caprichosa? Você está pensando que isso me impressiona? E diz o texto que Jesus, o texto que você lê em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, que Jesus não deixou aquela orelha pendurada. Orelha direita, ele foi lá e tocou na orelha e curou a Malco. Foi depois disso que ele disse a Pedro: mete essa espada na bainha. Disse também: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Diz também: vocês pensam que se eu quisesse, eu não pediria do meu Pai 12 legiões de anjos e eles viriam 72 mil anjos se a gente tomar uma legião romana das maiores como referência para esse cálculo só alegórico, porque o número desses anjos não tem nenhuma importância. É só uma referência cultural, porque legião romana era o poder dos poderes. 12 legiões romanas, das maiores, seriam aí em torno de 72 mil, se fossem legiões de 6 mil, seria um grupo ainda maior. E era o grupo por excelência para debelar qualquer coisa. E Jesus diz que seriam 12 legiões, porque ele estava falando com 12 apóstolos, que eram os representantes de uma nova ordem que já não tinha mais nada a ver com as 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de tribos universais que surgiriam, humanas, incontáveis e indizíveis. É só por isso que são também 12 legiões de anjos. Mas é numa quantidade de anjos absolutamente ridícula. Porque o que um homem ou uma legião inteira do exército romano poderia contra um anjo? Ainda imaginem 12 legiões, é um exagero, é uma exacerbação. Era um número para liquidar com Roma inteira, com todos os poderes à volta. O que ele está dizendo é: o meu problema não é falta de poder. Vocês não me entenderam ainda. Essa fraqueza, que eu tenho que beber esse cálice, que eu tenho que viver essa humilhação, que eu tenho que experimentar uma solidariedade universal por toda a miséria humana, por toda a dor humana, por toda a perplexidade humana. Eu tenho que certamente levar sobre mim a iniquidade de todos. É vontade do meu Pai me moer pela iniquidade de todos, para que aquele que creia em mim usufrua dessa paz, de que todos os pecados e as culpas foram arrancados, todo escrito de dívida que há contra vocês será rasgado na cruz e validado da ressurreição. Vocês não entendem mesmo? Vocês acham que podem ajudar Deus e que Deus precisa da ajuda de vocês? Nós temos aqui um grupo que inicialmente recebe a chance extraordinária de, sendo barrados pelo poder da palavra, tivessem
e, se quisessem, a condição de se converterem àquele que os derrubou no chão, como Paulo, que levou 2 pés da palavra de Cristo no peito e caiu por terra, ouvindo aquela voz que dizia: sou eu, por que me persegues? E o coração dele teve outra reação. Mas esses aqui estavam sob ordens, tanto quanto Paulo estava. Mas Paulo tinha no coração uma busca pessoal que esses aqui não tinham. E aí, passados 30 segundos, levantando-se apavorados, 1 minuto depois, tinham recobrado a disposição de cumprirem a ordem até o final. A mesma coisa com Judas. Esses são aqueles que recebem a ajuda de Deus e não acolhem. Porque que grande ajuda é essa de receber um soco da graça no meio do peito? Isso é intervenção bendita. Bah! Não sei se você já levou um soco aqui assim, bem aqui. Todo o ar vai embora. Um pisão, um blast. Bah! E tem gente que tem tido essa chance. Gente aqui comigo, gente agora. Gente que leva verdadeiros murros do amor de Deus, choques da graça, impactos do Evangelho, mas refazem-se do susto e continuam andando contra Jesus, contra o Evangelho. Por outro lado, tem aqueles que são discípulos e que, vendo o que um eu sou de Jesus pode provocar como impacto no coração, pelo menos na impressão das pessoas, porque provocar, quando provoca no coração, transforma o coração. Às vezes é só um choque na impressão, mas já seria forte o bastante para produzir uma reflexão transformadora. Mas bloqueiam o coração, bloqueiam a cognição mais límpida que vem junto nessa hora e que é afastada por trocas, outros compromissos que fazem com que a oportunidade dada seja, de fato, rapidamente esquecida, ainda que seja um esquecimento funcional apenas, porque no coração estão todos eles ainda impactados, mas continuam andando no fluxo da obediência àquilo que gera morte e não aproveitam o benefício do soco divino. Vapo, 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 bum, derruba, pá. E era para eles aceitarem já um nocaute técnico. Mas não, eles se levantaram e disseram: se ele não nos desacordar, a gente prossegue. E prosseguiram. E, do ponto de vista imediato, prosseguiram andando no estado de anestesia da instituição e da autoridade religiosa contra a oportunidade da graça divina que lhes estava sendo